Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 200, é o 200º programa. Cara, como eu fico feliz em estarmos aqui. São 200 domingos falando sobre direito tributário, economia, falando sobre direito financeiro, ou seja, tudo aquilo que toca as finanças públicas. Eu fico muito feliz em estar aqui até hoje porque só existe um motivo para nós chegarmos ao Tributologia número 200. Porque você que está aí, você me ouve semanalmente no podcast, nas principais plataformas, você me assiste no canal do YouTube, então eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu fico feliz com essa presença de vocês semanalmente na minha vida. E eu fiquei muito feliz essa semana com a retrospectiva do Spotify. Muitas pessoas publicando que o Tributologia está lá entre os 5 podcasts mais ouvidos. Eu fico muito feliz, gente. Muito obrigado. Eu vou continuar fazendo Tributologia toda semana para vocês, porque realmente é algo que me orgulha demais. E eu pretendo, né, ainda melhorar mais Tributologia para 2024, para que ele seja um programa que cada vez mais se faça necessário, faça parte da sua semana, faça parte da sua vida acadêmica, profissional, ou até mesmo da sua vida pessoal, porque tem muitas coisas que são abordadas no Tributologia que efetivamente dizem respeito ao nosso dia a dia, né? Dizem respeito ao meu, ao seu dia a dia, coisas que impactam na nossa vida. Bom, o Tributologia de hoje não teria como ser diferente. Eu preciso falar de um assunto. Existem muitos assuntos para falar no Tributologia, tá? É bastante provável que até o final do ano eu faça pelo menos uns 2 Tributologias extraordinários para poder abordar tudo isso que a gente tem que falar, ou talvez eu estenda um pouco mais a Tributologia esse ano. Normalmente eu paro ali por volta do dia 17 e só volto depois do Carnaval, mas provavelmente eu devo estender esse ano porque tem muita coisa nova para falar. Mas essa semana eu não tenho como não comentar a decisão do STF acerca do DIFAL do ICMS. Essa decisão do STF ela é no mínimo assustadora. O STF deu uma interpretação conforme a Constituição, que na verdade não é conforme a Constituição, é conforme o STF, conforme o que pensa o STF, conforme a vontade do STF, não é conforme a Constituição, né? Essa derrota ela é muito grave, mas vamos lá, vamos entender o cenário, vamos entender de onde veio essa confusão, qual é a origem desse problema, tá? Basicamente, o STF entendeu, por maioria de votos, né? O Fachin foi brilhante, eu vou falar também sobre isso daqui a pouco, mas o Fachin foi brilhante na sua exposição, não cedeu às pressões, mas o STF entendeu que os estados têm que respeitar somente a noventena para reiniciar as cobranças do DIFAL de ICMS, prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator. E aí a discussão era o impacto orçamentário, né, dessa decisão, que seria de quase 10 bilhões de reais, que seria a estimativa de perda de arrecadação pelos estados. Bom, qual é a situação, gente? O DIFAL de ICMS é o diferencial de alíquota que é recolhido nas operações interestaduais, ou seja, quando há uma venda de um produto de um estado para outro, deve ser recolhida hoje a alíquota interestadual do ICMS para o estado de origem e o diferencial de alíquota para o estado de destino, tá? Então, se o produto sai do Rio para São Paulo, tem que ter alíquota interestadual, 12%, recolhida para o Rio de Janeiro, e o diferencial de alíquota recolhido para o estado de São Paulo, que é a diferença entre a alíquota de São Paulo e a alíquota do Rio de Janeiro, tá? Essa redação, essa possibilidade, essa cobrança atual, ela só se dá dessa forma porque em 2015 foi aprovada a Emenda Constitucional 87. E a Emenda Constitucional 87, ela alterou a redação lá do artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição, tá? E essa Emenda Constitucional 87, ela foi questionada porque haveria a necessidade de uma lei complementar para regulamentar essa emenda. Não poderia ser regulamentada por convênio. O ICMS, então, não poderia ser cobrado na sua nova modalidade de DIFAL caso efetivamente não houvesse essa lei complementar. Esse argumento do contribuinte foi efetivamente acolhido pelo STF,
né? E os estados, então, não poderiam cobrar o DIFAL na ausência de lei complementar, beleza? Maravilha. Então foi editada a lei complementar. A lei complementar, só que tem um problema. A lei complementar 190, que regulamentou essa lógica do DIFAL, ela foi aprovada pelo Congresso em 20 de dezembro de 2021, mas ela só foi sancionada em janeiro de 2022, ou seja, em 4 de janeiro de 2022. Volta no tempo um pouquinho. Quando o STF declarou inconstitucional a regulamentação do DIFAL do ICMS, da Emenda Constitucional 87 de 2015, por convênio, exigindo a lei complementar, o STF já foi legal com os estados, né? Dizendo o seguinte, eu vou declarar inconstitucional a partir de 1º de janeiro de 2022. Até 1º de janeiro de 2022 vai ser constitucional a regulamentação pelo convênio. Se a partir de 1º de janeiro de 2022 não houver a regulamentação por lei complementar, aí sim será inconstitucional. Pois bem, você percebe que o STF já passou a mão na cabeça dos estados lá atrás, modulando os efeitos da declaração de constitucionalidade da utilização do convênio. Maravilha! Então, no finalzinho de 2021, o Congresso aprova, em 20 de dezembro, a lei complementar em questão, que se tivesse sido aprovado em 31 de dezembro, tudo certo, respeitava só a noventena. Só que, à época, o presidente da República só sancionou em janeiro. Se não me engano, foi no dia 4 de janeiro. E aí veio a discussão. Foram algumas ADIs, o STF julgou agora, as ADIs 7066, 7078 e 7070. Tá? A discussão ela começou no plenário virtual e, obviamente, os contribuintes estavam vencendo. Né? A lógica do plenário virtual era muito clara. Se há uma lei complementar que é necessária para a regulamentação da cobrança de um tributo, essa lei complementar ela tem que respeitar a anterioridade de noventena. Sobretudo nesse caso do DIFAL, porque nesse caso do DIFAL especificamente, a gente tem mais um detalhe relevante. Há estados que, com o DIFAL, tiveram de fato um aumento do ICMS. No cálculo do DIFAL, teve estado com aumento do ICMS efetivamente. Tá? Os estados alegavam que não haveria necessidade, tá, dessa aplicação da anterioridade da noventena, tendo em vista que efetivamente, bom, quem sabe fazer ao vivo, né? Tô fazendo aqui o celular apitou, deixa eu botar ele no silencioso. O que acontece? Os estados alegavam que não haveria necessidade de respeitar a anterioridade noventena porque não havia, nesse caso especificamente, majoração ou criação de tributo. Era só a regulamentação. E o contribuinte falou, não, tem que ter anterioridade noventena porque o próprio STF disse que haveria necessidade de lei complementar para a cobrança. E sem ela, a cobrança seria, então, indevida. Bom, e aí, galera, que está o grande problema. Porque, além dessa discussão, eu diria que houve um fato que o STF não analisou, que foi o artigo 3º da própria lei complementar. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, como foi a votação. Os contribuintes estavam ganhando no plenário virtual, 5 votos favoráveis contra 3 votos contra. E aí o assunto foi para o plenário físico, porque houve um pedido de destaque, tá? E o relator mudou o seu voto. No plenário virtual, tinha ali 3 discussões, né? O pior era o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma visão arrecadatória muito forte. Quem acompanha as decisões do STF sabe disso. O ministro Alexandre de Moraes, ele é fazendário até o último fio de cabelo dele. Bom, não foi uma piada, juro, foi sem querer. Mas, enfim, ele é fazendário até o último brilho da cabeça dele. Mas tudo bem, faz parte do jogo, é assim que funciona. A gente sabia que ia perder com ele, sabe? Mas ele entendia que necessariamente a cobrança poderia ser imediata. Imediata, tá? Bom, não é a criação de um novo tributo, pensou Alexandre de Moraes, não é base de cálculo, não é incidência, então a cobrança valeria em 2022 diretamente. No voto dele, ele disse, olha, o imposto é igual, vale para quem tem que ser aplicada essa alteração. Então não tem discussão, não tem discussão. Não haveria necessidade para adequação do contribuinte, né?
O ministro Dias Toffoli ele divergiu em parte, porque ele entendeu que ele concordou com a cobrança de 2022, dizendo que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal, né? Então, deveria ter ali a anterioridade nonagesimal para respeitar um prazo para o contribuinte se organizar. O ministro Nunes Marques seguiu o relator, o ministro Fux também seguiu o relator. O ministro Gilmar Mendes, ele havia acompanhado o voto do Toffoli e manteve o entendimento. Barroso também votou no mesmo sentido da noventena. Foi uma maioria ali por 6 votos. E aí o Fachin abriu uma divergência muito boa. O Fachin passou a entender o seguinte, Fachin, né? Dizendo que só poderia ocorrer a cobrança do DIFAL no exercício financeiro seguinte. Por quê? Por quê? Se havia necessidade de lei complementar, não se trata da mera repartição de um tributo, né? Essa lei complementar só poderia produzir efeitos em 1º de janeiro de 2023, porque efetivamente, quando ela é sancionada, ali no dia 4, foi 4 ou 5, ela foi sancionada no dia 4 e ficou no dia 5 de janeiro de 2022. Ela tem que respeitar a anterioridade e noventena. O ICMS ele não é exceção a nenhuma dessas regras. Ele tem que respeitar tanto a anterioridade quanto a noventena. Então, ele só poderia ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. E nesse caso já teria 90 dias. Então, só teria efeito a partir de 1º de janeiro de 2023. O ministro André Mendonça acompanhou, a ministra Carmen Lúcia acompanhou, e Carlos Lewandowski e Rosa Weber, aposentados, também efetivamente acompanharam o voto do Fachin, tá? E aí, galera, assim, cá entre nós, é uma decisão extremamente política. É uma decisão extremamente que foge da técnica, sabe? Por que foge da técnica? Porque, na minha singela opinião, o STF está adotando um posicionamento meramente político. Quem acompanhou o julgamento, eu acompanhei parte do julgamento, na verdade, eu entrei lá no site para ver parte do julgamento, estava muito enrolado no dia, eu percebi que, inclusive, o ministro Fachin ele foi extremamente maltratado quando ele votava contrário ao Estado, como se ele fosse obrigado a votar favorável à arrecadação do Estado, como se o STF fosse um guardião do orçamento público e não o guardião da Constituição, sabe? E isso me incomodou um tanto quanto, porque a lógica do STF é você ter um colegiado para que cada ministro pense como quiser. E nesse caso não é cada ministro pensando como quer, pelo contrário, né? É você rechaçando aquele ministro que pensa diferente. Isso não tá legal. E na verdade, cá entre nós, o STF, ao interpretar dessa forma, o que ele está fazendo é criando uma redação nova para a Constituição, né? Todo tributo criado ou majorado, ou se houver necessidade de tratamento de norma geral, tem que respeitar a anterioridade noventena. Beleza, tá lá. Não tem que respeitar a anterioridade noventena se tiver sido sancionada a lei após 4 dias do exercício financeiro. É isso que o STF entendeu. Sabe, eu não tenho como explicar isso para vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo, que buscam aqui um pouco de conhecimento semanal, mas eu não tenho como dizer para vocês qual é o fundamento jurídico, porque juridicamente não tem fundamento. Juridicamente não tem fundamento. A desculpa jurídica não há ali criação ou majoração de tributo, é a mera repartição de receita. Então, para que lei complementar? Não precisa lei complementar para isso, poderia ser lei ordinária. Então, o julgamento do STF lá atrás, que disse que haveria lei complementar, foi atropelado pelo julgamento atual. Ou seja, é confusão em cima de confusão. Só que tem uma confusão que o STF não enfrentou, e essa confusão é a que mais me incomoda. Porque na própria Lei Complementar 190, o artigo 3º, ele é expresso quando ele diz: deverá ser respeitado o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição. Está escrito: deverá ser respeitado o 150, inciso 3, a linha C. E o 153C prevê o quê? É aí que está o ponto. O 153C prevê com todas as letras, que se criado ou majorado um tributo, ele tem que só pode ser cobrado 90 dias após, desde que tenha no mínimo o exercício financeiro. Desde que estejam juntos o exercício financeiro. Porque o 153C, se você pegar a redação aí, você vai perceber o seguinte: ele fala da noventena, mas a noventena complementa a anterioridade de exercício.
Então, se o tributo for criado ou majorado, essa é a lógica correta, deverá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, desde respeitados o mínimo de 90 dias. E a noventena fala, eu existo para complementar a anterioridade de exercício. Eu existo para garantir a não surpresa. Tanto é que a noventena só foi inserida pela Emenda Constitucional 42 quando o governo federal começou a majorar os tributos nos pacotões de Natal. 30, 31 de dezembro para cobrar em 1º de janeiro. Já estava respeitando o exercício financeiro seguinte. Então a noventena, ela só vem para garantir a não surpresa, para ser somada à anterioridade de exercício. Daí o absurdo dessa decisão, porque a própria lei fala, senhoras e senhores, a própria lei fala que deve ser respeitada a anterioridade de exercício. Esse ponto não foi abordado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então eu acho que é o tipo de situação que cabe em barra de declaração e com efeitos infringentes. Porque eu quero ver como é que ele vai sair dessa sinuca de bico. Ah, tudo bem. Eu brinco falando, eu tenho um jogo que eu adoro, desde moleque, chama-se War. Né? O War é o jogo da estratégia e tal. E quando eu era moleque, né, enfim, jogava com a galera, às vezes sempre tinha um maluco que quando tava perdendo, pegava e virava o tabuleiro. Balançava as pedras, bagunçava o tabuleiro. É claro que o STF pode bagunçar o tabuleiro num caso desses. Mas assim, o STF não tem para onde fugir. A própria lei prevê a aplicação da anterioridade de exercício. Então assim, essa é uma decisão política equivocadíssima. Tecnicamente falando, ela está errada. Ela não está um pouco errada. Ela está muito errada. Muito errada. Então assim, Gabriel, o que a gente faz agora? Bom, alguns ensinamentos, né, que são fundamentais. Aprendam que toda vez que a gente brinca com tese, toda vez que a gente lida com tese tributária, tem que esperar o pior. Gabriel, você está dizendo que não tem que vender tese tributária? Eu nunca falei isso. Não estou dizendo nem que não tem que vender, nem que o cliente não tem que comprar. Por isso tem muito empresário que me assiste. Então assim, você só tem que estar ciente que tem risco. A tese tributária é como se você comprasse um bilhete de loteria. Você pode ganhar como pode não ganhar. A única forma que você tem de ganhar na loteria é comprar o bilhete. Então assim, compra o bilhete, mas provisione aquele risco. Se você não provisionar, você corre o risco de tomar na cabeça. E aqui vai ter uma galera que vai tomar uma porrada forte na cabeça. Porque se os estados têm um preço de 9,8 bilhões, pode ter certeza que quem ingressou com a ação, pegou uma liminar, vai ter um naquinho dessa brincadeira aí, que vai ter que pagar. É um belo prejuízo para o varejo. Belo prejuízo para o varejo. Então assim, muito cuidado, de verdade, quando você for trabalhar com tese tributária. Você, advogado profissional do direito, tem a obrigação de orientar o teu cliente sobre os riscos. E você, cliente, tem que ter a noção de que você pode aproveitar daquela decisão para melhorar teu fluxo de caixa. Ciente que ela pode cair, você vai ter que pagar. Aqui é o risco que nós temos hoje. Tá? Então, calma, respira, que vai dar tudo certo. Mas, efetivo, vai dar tudo certo porque tem que dar certo, né? Se der errado, ferrou. Ainda cabe embargo de declaração. E eu acredito nos embargos de declaração nesse caso. Eu quero ver o que o ministro Alexandre de Moraes vai falar quando for confrontado com relação ao artigo 3º da Lei Complementar 190. Veremos as cenas do próximo capítulo. Bom, senhoras e senhores, espero ter sido claro. Desculpa a tributologia para ser rápido, mas hoje ele foi realmente muito extenso, porque o assunto, eu queria abordar o assunto desde o começo de forma bastante completa, para que você tenha essa informação e possa tomar formar a sua opinião, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Se você gostou dessa tributologia, dá o seu like, clica nesse like aí, bota coraçãozinho. Tá ouvindo a plataforma de podcast, avalia. Tá ouvindo, compartilha para outras pessoas poderem ouvir. Compartilha o YouTube para as pessoas poderem assistir. Se inscreve no meu canal, se você está assistindo pelo YouTube. É importante que a gente tenha esse público fixo toda semana aqui falando de direito tributário. Muito obrigado. Ainda temos embargo de declaração. Não acabou. Vamos manter a esperança alta, apesar de ser bem difícil ter alguma chance de sucesso nesse caso. Eu acho que o ministro vai virar o tabuleiro. Pessoal, um beijo enorme e até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau, pessoal!